Agradeço muito o convite e uma honra estar aqui ao lado do Michel, que é o meu diretor de assuntos internacionais do programa. O programa na TV terá algumas matérias externas com fundos internacionais, personalidades principalmente americanas e europeias, né, Michel? Sim. Muito boa tarde aos ouvintes, ou boa tarde a todos. O programa Ecobagagens ele vem com uma perspectiva muito interessante de ensinar sustentabilidade com uma perspectiva popular, leve e também entreter o seu público. Então nós já fizemos algumas tomadas em Nova York, em Dallas, em Chicago. Tem muita coisa boa vindo por aí. Muito bem. Em 2010, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos previa a extinção dos lixões em 4 anos e a necessidade de cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros contasse com um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Isso não aconteceu, não foi cumprido. Por que as questões ambientais sempre ficam em segundo plano? Existem 2 maneiras de responder isso. Só fazendo um parêntese. Em 2010, o autor do projeto, o deputado então federal Arnaldo Jardim, esteve no meu programa de TV, um diário que eu tinha no Vale do Paraíba, e lançou a campanha lá. O Arnaldo, que fazia parte do CREA também, e naquele período eu era Relações Públicas do CREA. Foi um período antes da Copa do Mundo. Existem dois motivos por que não acontece isso. Primeiro, porque lixo dá dinheiro. Infelizmente no Brasil o lixo pertence a uma máfia, então não é interessante resolver. Ainda mais com o advento das investigações do Ministério Público sobre as gestões públicas, acaba sendo o lixo uma ferramenta para se ganhar dinheiro. Então existem motivos nesse sentido. Mas também tem um outro motivo. Cada um de nós não se compromete com o próprio lixo. Cada um de nós no seu dia a dia acaba tendo uma atitude relapsa em relação ao seu próprio meio ambiente, que é primeiro a sua residência, a sua cozinha, o seu quarto, as suas dimensões. Então, se você não trata individualmente no teu lar, não espere ter uma mudança coletiva, porque é a mudança individual que proporciona uma mudança maior na sociedade. Como a maioria de nós não nos comprometemos, a gente não pode exigir que a sociedade se comprometa. Muito bem. Passamos também agora ao Zanzini. Bom, muito boa tarde, Gutierrez, o símbolo do bairro a bairro, falando mais alto. Carlinhos Pisanelli, Hipólito, a voz de São Paulo, Maicon, Rogério Mareschi, do programa Ecobagagem da Rádio Mundial, que está aqui nos visitando, um prazer gigantesco. O professor Zé Renato, que hoje de manhã esteve trabalhando na Vila Maria, professor Leonardo, na técnica ele é o príncipe das costureiras de Osasco, e o nosso diretor Birilo, de prontidão. Bom, como eu disse, nós estamos recebendo aqui no programa Bairro a Bairro o Maicon e o Rogério Mareschi, e a minha pergunta ela é atual e preocupante. Nos últimos anos, nós passamos por 2 desastres ambientais de proporções gigantescas. Uma foi em Mariana e Barcarena, outra em Brumadinho, lá no estado de Minas Gerais. Por que isso ainda acontece no Brasil e por que as condenações não são cumpridas? Bom, Zanini, eu gostaria de responder essa pergunta falando uma experiência pessoal que eu tive. Em novembro eu tive a oportunidade de ir para o Japão apresentar um artigo na Atlas Tóquio sobre justamente a questão dos resíduos oriundos de desastres ambientais. E quando nós apresentamos esse artigo, nós mostramos a situação de Mariana, mostramos alguns vídeos e a destruição e desolação daquela área. E foi até interessante porque o povo japonês geralmente não demonstra tanto as emoções. E durante uma apresentação de um artigo científico, algumas pessoas choraram, né? Inclusive eu chorei também vendo, porque as cenas eram muito fortes. E eu nunca imaginava que meses depois nós teríamos Brumadinho. E a grande pergunta que se há é: quais são as outras cidades que estão em perigo agora? Porque existem muitas outras, né? E é óbvio que houve uma grande falha do setor governamental, dos órgãos de controladoria. Também houve uma grande ambição das empresas que estavam ali fazendo essa gestão desses dejetos, e essa combinação foi desastrosa, e tão desastrosa que ela realmente chegou a destruir vidas.
Então, a solução para esse problema perpassa órgãos de controladoria mais eficientes, um controle social tanto da população quanto também dos governantes que ela elegeu para representá-la. Só complementando, eu acho que também passa por um processo de reeducação. Nós não temos aqui no Brasil uma disciplina de educação ambiental. Educação ambiental sempre foi tratado como uma coisa ridícula, uma coisa pesada, tensa, onde as pessoas não dão valor. O ser humano se esquece que, com o desequilíbrio que acontece hoje, a primeira espécie a desaparecer é o próprio homem. Então sempre esse tema foi sempre envolvido com um pesar, com uma coisa que está muito além de acontecer. Você tem hoje aqui em São Paulo 4 estações ao mesmo tempo. Você tem aí um período onde não houve chuvas, de repente vem uma chuva forte, e as pessoas não compreendem que isso também é decorrência do desmatamento na Amazônia, que afeta aqui e afeta outras localidades, que o derretimento das calotas polares também tem uma influência aqui, e cada vez mais está acontecendo. Vai para a Europa nesse período. Nunca houve um calor tão forte na Europa como está acontecendo. E aí o mundo se vê obrigado, vou te dar um exemplo rápido, com a Prefeitura de Londres, que determinou que em 2025 só haverão carros elétricos circulando no município, e no Brasil não se tem ideia do que está acontecendo. 2025 está aqui, em 2025 as montadoras vão produzir só carros elétricos. Os carros, como conhecemos, não vão existir mais. E as pessoas gostam de ficar alheias às informações. Elas acham que não está acontecendo. Ao contrário, está acontecendo dia a dia. Então, se cada um não tomar consciência da realidade, entrar nas redes sociais com o intuito também de aprender, entender o que está acontecendo na sua relação com o planeta, cada vez mais essas situações vão ocorrer. Muito bem, estamos aqui na Super Rádio, no programa Bairro a Bairro, é São Paulo falando mais alto. Estamos entrevistando aqui o nosso Rogério Nares e também Michael Isaac, né? Michael Isaac. É uma dúvida, viu, Gutierrez? Até a gente vai fazer uma enquete no Ecobagagens para determinar o nome dele. Existem várias possibilidades. Muito bem. E a ouvinte ou ouvinte que conseguir escolher o nome, dar um porquê, ganha uma caixa de bombons. Já está aí afirmado esse compromisso. Muito bem. Estamos aqui na entrevista falando sobre o meio ambiente. Diz uma coisa, Rogério e Isaac. Nós temos a proibição do canudo de plástico no estado de São Paulo. O que acha dessa medida? Ela vai contribuir com o meio ambiente, com alguma coisa? Eu acho que a longo prazo ela contribui sim, mas o problema não é esse, a questão do canudo. Eu vou te responder isso por um outro ponto de vista. Nossa companheira aqui falava sobre ações solidárias e tem pessoas que não querem sair das ruas, correto? Uhum. As pessoas não imaginam isso. Por que essas pessoas muitas vezes não querem sair das ruas? Porque elas vão para locais onde elas não se sentem amparadas, onde elas não se sentem amadas, então têm oportunidade de continuar a desenvolver alguma coisa. Não é oferecido para elas uma mudança. Por que eu estou falando isso? Isso é meio ambiente. Isso é um ambiente construído. Qualquer relação que você tem com o próximo nesse planeta é meio ambiente. Então, é um desequilíbrio ali, porque o poder público, por um lado, ele tenta resolver, ou através de entidades, um problema que é assim, você tem uma ferida, você vai lá, faz um curativo, mas não resolve o problema interno, que é colocar... Eu acho válido iniciativas como essa, mas a gente tem que olhar para uma forma mais macro, entender que não é só isso que resolve. Não é você chegar numa festa de fim de ano, fazer um almoço para moradores de rua no Natal. Você tem que dar ao longo do ano continuidade dessas pessoas saírem da condição onde elas estão. Entender que aquele ser humano é um ser que pensa, que tem emoções, que às vezes para conseguir uma colocação profissional também precisa ser tratado emocionalmente. Então tem tudo isso. Com os canudos. Nós não temos... Claro. Um pouquinho. É assim, eu quero perguntar para você, você já conheceu a estrutura do CTA, Centro Temporário de Acolhimento, que a Prefeitura tem? Eu já conheci algumas estruturas. Então, eu vou te explicar uma coisa. Quando o CTA foi criado, as pessoas confundiam com a figura do albergue. E não é. CTA, ele significa, sim, uma forma acolhedora, digna de separar homens e mulheres, cada um no seu leito. É grande, tem a separação para não haver nenhum problema de um sexo incomodar o outro com a presença, porque mulher tem a sua individualidade e o homem tem a dele. E acontece também, né? E a pessoa que está nessa situação vulnerável, em situação de rua, que não escolheu isso, a maioria das vezes tem um problema por trás de tudo isso, ela tem um cachorrinho, ela tem a baia, tem a ração, tem um veterinário que costuma estar lá,
E também tem todo um tratamento muito querido que é... tem um pessoal de informática, qualifica, apronta currículos, ajuda no encaminhamento para documentos. Mudou muito essa mentalidade. O CTA, ele é um centro temporário de acolhimento para ajudar, não é a figura do albergue. Então o poder público, na medida do possível, e eu faço aqui a defesa do centro temporário de acolhimento, sim, porque eu conheço a estrutura, ajudei a criar o de Aricanduva Formosa Carrão na minha região. Então assim, essa figura já passou. Hoje nós temos um novo tempo, uma nova era acontecendo, e se você for lá, você vai encontrar sim entidades sérias tomando conta do CTA e ajudando as pessoas. Basta a pessoa que está em situação de vulnerabilidade querer, ela vai ter sim essa acolhida. Eu posso dizer porque eu entrevistei um Gutierrez para uma matéria que eu fiz. Ele vivia em situação de rua, conheceu o CTA, a partir daí ele foi se requalificando e depois, meses mais tarde, ele já faleceu porque ele tinha uma doença, um problema de saúde, mas eu o encontrei trabalhando, ganhando uma renda de R$ 1.200 por mês numa barraquinha porque ele teve a oportunidade de fazer um curso. Mas não é essa oportunidade. Houve uma mudança de mentalidade. Sim, e mas realmente ele foi acolheu CTA, e olhou aquele ser numa totalidade. Não como eram os modelos antigos. Mas é legal que a Prefeitura de São Paulo tem isso. Isso sim, sim, eu acredito. Mas a minha crítica não é a Prefeitura de São Paulo. Tá. Eu falo isso, não consigo olhar só para uma visão micro. Eu tenho que olhar, como todos nós deveríamos olhar, com uma visão macro. Porque tudo está interligado. Quando a gente fala de sustentabilidade, é mostrar para as pessoas que qualquer coisa está interligado. O meio ambiente é aqui, nesse espaço, a maneira como a gente respira, a qualidade do ar. Por isso você tem alternativas de transporte alternativo, bicicleta, patinetes, enfim, sim, tudo isso. E o canudo plástico realmente afeta, só para concluir. Só que não adianta só você retirar o canudo. Existem outros problemas. Mas o legal seria a gente investir na conscientização. Só que você não consegue fazer isso sem educação e também sem leis, né? Muito bem, esse é o programa Bairro a Bairro. Você está ouvindo a programação do Bairro a Bairro. Você pode participar também do nosso programa enviando o seu WhatsApp. E o WhatsApp, Carlinhos, para que o pessoal possa participar é 999948117. Repetindo. 999948117. Estamos aqui com o Rogério e com o Isaac. Eu não vou falar o primeiro, não sei se é Michael ou se é Maicon, porque é o mesmo problema do meu irmão. Meu irmão tem o mesmo nome e todo mundo chama ele de dois nomes. Mas vamos lá para a pergunta. O governo do estado está prometendo para 2022 a despoluição do Rio Pinheiros. Qual que é a importância de despoluir rios e córregos, meus queridos? Isaac. Bom, a importância, obviamente, se dá em todas as características de defesa do meio ambiente, melhora de qualidade de vida das pessoas, né, melhora dos afluentes, tudo. Mas uma das perguntas, né, anterior à despoluição é por que a poluição ocorre. Né? E aí eu creio que o Rogério já em duas oportunidades mencionou a questão da educação. Sim. E esse vai ser um ponto que no Ecobagagens nós vamos tentar difundir ao máximo, né? Que a poluição do rio não se deu pela natureza. Né? Esse rio era limpo. Né? Eu lembro do meu avô, quando era vivo, falar que pescava no Tietê aqui de São Paulo. Não do Alto Tietê, mas o daqui da cidade mesmo. Né? Então, a perspectiva da despoluição é muito importante. Né? O governo tem gastado rios e rios de dinheiro, né, e vários governos tentaram fazer isso. Até hoje nenhum foi bem sucedido. Espero que esse próximo aí consiga ser. Né. Recentemente eu tive em Maryland. Em Maryland tinha um problema no rio principal da cidade, que era basicamente um rio Pinheiros, né? Eles utilizaram uma tecnologia criada inclusive por um homem que trabalhava ali, que era um pescador, né? Ele criou uma máquina movida a energia solar, que é um braço mecânico, e esse braço ele coletava todo o resíduo sólido. Uau. Né? Hoje o rio está limpo, né? Uma coisa incrível. Mas isso também começa na base, no micro, lá embaixo, onde as pessoas têm a capacidade de se educar e educar o filho. Quantas vezes eu falei aqui, Gutierrez, vamos colocar o lixo no lugar correto. Eu sempre falava dos ecopontos, das coisas todas, porque as pessoas têm que ter a consciência de que a cidade é nossa, a rua é nossa, o país é nosso e por aí vai. Exatamente. É no micro que começa a coisa, é na base, é no foro íntimo de cada um. E só acrescentando, né, o lixo pode gerar energia também, pode gerar recurso, né? Você tem uma série de comunidades, qual é o termo mesmo?
cooperativas que podem ser criadas para tirar pessoas de uma condição de baixa renda através do lixo. O lixo gera energia. Os principais países do mundo compram lixo, porque você consegue aproveitar como fonte de energia renovável. Que maravilha, 1h35, o assunto tá bom, é bacana, é relevante, aí a contaminação também por metais pesados, poluição atmosfera, caça, assoreamento, desmatamento, queimadas, né? Tem acontecido muito. Eu venho de uma cidade chamada Londrina, que é muito legal, e ali Londrina... Maravilha, conheço. É, uma cidade muito gostosa. E o bacana, quando eu cheguei em São Paulo, Carlinhos, há 4 anos, Gutierrez, apenas para nós encerrarmos este momento tão gostoso aqui, eu assustei. Porque, primeiro, a educação é um pouco diferente, a forma de tratar as pessoas, tudo isso, né? A correria de São Paulo, às vezes, nem deixa dar um bom dia para alguém, né? Então, eu lembro que eu cheguei numa padaria e dei bom dia para a moça que estava me servindo o pão, perguntei o nome, a moça pegou o pão e colocando no saquinho, meio olhando meio estranho para mim, e foi colocando, falou, você não é daqui, né? Eu falei, não, eu estou chegando agora. Ela falou assim, bem que se nota, porque nunca ninguém perguntou meu nome aqui, faz 3 anos e meio que eu trabalho nessa padaria. Eu falei, não é possível, está me assustando. Né? E, de repente, jogando também, eu vi um menino jogando pelo ônibus, jogando um palito de sorvete. E aquilo me assustou. Por quê? Porque nós não somos acostumados a isso. Então, é claro, começa, como disse aqui o Carlinhos, lá embaixo, vai indo e espero que realmente o trabalho que vocês estão desenvolvendo e pretendem desenvolver e trazendo para a comunicação, tanto na Rádio Mundial como na Record News, eu acredito que é uma forma de nós estarmos melhorando e cada um fazendo a sua parte. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, que Deus abençoe. Eu tenho certeza, querido Gutierrez, que o programa Bairro a Bairro está cooperando para que nós possamos, Carlinhos e amigos aqui do nosso programa, melhorar a qualidade de vida da nossa população, e não estou dizendo isso apenas em São Paulo. Uma ótima tarde para você, ligue e participe, 1h36,